podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Olá, estamos começando mais um episódio do Desteoriza e eu já quero logo de cara mesmo te fazer uma pergunta. Você sabe o que o direito à vida, direito à justiça, direito à saúde e direito à liberdade têm em comum? Tempo! Se você respondeu que eles são direitos humanos, acertou. Mas você sabe o que são direitos humanos? Não? Então não se preocupe, não se aperreie, como a gente diz aqui em Pernambuco, porque nesse episódio você vai entender o que são direitos humanos e por que eles são tão importantes para garantir a nossa dignidade. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, estou na apresentação desse episódio de hoje e conto com os comentários de Rayane Rodrigues. Bem-vinda, Rayane. Oi, Laís, sou Rayane Rodrigues, estudante de jornalismo e bolsista da DICOM da UFPE. E nós duas não estamos sozinhas nesse episódio. A gente tem a companhia de uma dupla massa de entrevistadas para conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante e que às vezes gera tanta polêmica. A gente recebe no programa de hoje Ana Maria Nascimento. Bem-vinda, Ana Maria. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Maria Nascimento, jornalista com especialização em Direitos Humanos e mestrado em Ciências da Linguagem. E a gente também recebe Patrícia Paixão. Bem-vinda, Patrícia. Olá, meninas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast tão interessante. Eu sou Patrícia, Paixão, sou jornalista, tenho mestrado em comunicação, doutorado em comunicação, sou militante em direitos humanos à comunicação e sou também integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. Sou professora substituta da UFPE, entrei esse ano. Tenho certeza que o nosso debate vai ser massa, mas antes da gente começar, eu quero lembrar para você que está nos ouvindo que o Desteoriza é um podcast produzido pela Diretoria de Comunicação, que é um órgão da Superintendência de Comunicação da UFPE. E aqui a gente conversa sobre ciência e vários assuntos que às vezes algumas pessoas não entendem e que a gente traz aqui para discussão, para o debate, para te ajudar a formar ideias sobre esses temas. Você pode nos ouvir nos principais tocadores de podcast e já aproveita. Já nos segue lá nas redes sociais, é só procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook e Twitter. Bom, digamos, a gente vai começar pelo começo, como dizia minha mãe. O assunto direitos humanos gera muita polêmica, muitas dúvidas, muitas vezes porque as pessoas não sabem simplesmente o que significa direitos humanos e já saem repetindo ou falando coisas que não entendem. Eu queria que a gente iniciasse falando sobre o que é direitos humanos e como eles surgiram, Ana Maria. Falar de direitos humanos é sempre muito importante porque, como o próprio propósito do programa tem, a gente traz para a vida das pessoas conceitos que às vezes a gente discute na academia. Isso é muito importante porque eu acho que os direitos humanos estão muito relacionados às vidas das pessoas, tá? No nosso dia a dia, enfim. Bom, os direitos humanos são todos aqueles direitos que o ser humano, apenas por ser humano, tem, São assegurados a todos os grupos de pessoas que fazem parte da classificação animal do ser humano. E aí eles são assegurados para todos os grupos, independentemente de religião, de orientação sexual, de gênero, de nacionalidade. Os direitos humanos são, portanto, universais, Eles valem para todas as pessoas do mundo. E eu costumo dizer que os direitos humanos, eles não foram inventados, Eles são reconhecidos em alguns momentos da história. Em alguns momentos da história, a gente tem alguns documentos que asseguram esses direitos, que já havia uma discussão sobre eles, E já havia um pensamento sobre eles ao longo da história. E aí, os direitos humanos são muitos, como você mesmo mencionou na abertura do programa, O direito à educação, o direito à saúde, o direito à justiça, o direito à liberdade, o direito à informação, O direito à liberdade de se comunicar, de se expressar. Então, são muitos os direitos humanos e eles são, como eu mencionei, universais, porque valem para todas as pessoas que habitam o globo terrestre. São indivisíveis, ou seja, não há uma hierarquia entre os direitos humanos. O direito à saúde, ele precisa do direito à educação coexistindo para ser garantido, assim como os outros direitos. Eles precisam todos ser garantidos para que a gente considere que os direitos estão sendo garantidos, Não existe uma hierarquia entre eles e não há uma divisão entre eles. Então, os direitos humanos, eles são universais, indivisíveis e interligados, O que a gente considera hoje como direitos humanos
são os 30 artigos que estão listados ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É um documento de 10 de dezembro de 1948, então é aí um documento, né, um jovem senhor de 73 anos quase, vai completar agora em dezembro, e eu digo jovem porque é muito recente, né? Se a gente fala de um documento que tem 73 anos, bom, meus avós já estavam vivos quando esse documento foi elaborado, então é muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, é um senhor, né? Já tem aí seus quase 73 anos, o documento, né? Então, o que a gente entende hoje por direitos humanos é o que está nesse documento, mas as reflexões sobre os valores dos direitos humanos, enfim, isso já vem desde a antiguidade. Considera-se, por exemplo, que o Cilindro de Ciro, um rei persa de mais de 500 anos antes de Cristo, é o primeiro documento que elencaria ali artigos, digamos assim, que refletem valores relacionados aos direitos humanos. E aí você tem também a Declaração do Direito do Homem, né, ali da França, do século XVIII. A Revolução Francesa é muito imbuída, né, de valores dos direitos humanos. Então você tem uma série de documentos ao longo da história que refletem valores dos direitos humanos, mas o que a gente considera hoje como, né, os artigos dos direitos humanos são aqueles que estão elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento de 1948. Eu gosto sempre de reforçar esse ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a gente está falando aí de 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E esse é o contexto histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O mundo horrorizado com o que houve na Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse contexto, né, de horror do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, as nações se unem para a elaboração de um documento que é assinado sem nenhuma objeção, tem apenas algumas abstenções, né, na assinatura do documento. Essas abstenções são basicamente do bloco soviético, da África do Sul e da Arábia Saudita. No mais, todos os países presentes na discussão assinaram esse documento, que vale até hoje, que é o documento que a gente usa como referência para falar do que são os direitos humanos. Quando você fala que não tem nenhuma objeção, significa dizer que ninguém discordou, né? Todo mundo que assinou esse documento concordou com esses 30 artigos que estão lá colocados nessa declaração, ninguém discordou. Então, se você assinou, significa dizer que você concorda com tudo que está posto ali, e essas abstenções são dos países que preferiram não assinar, não é isso? Isso mesmo. É interessante observar esses países, né, que não assinaram, como países que, por momentos ali, logo após a assinatura da declaração, e também até hoje, são países que, com exceção da África do Sul, são países considerados países violadores, muito violadores, né, dos direitos humanos, ainda hoje. A África do Sul teve um momento ali de superação, né, de muitas dessas questões na década de 90, mas os outros países continuam como grandes violadores de direitos humanos ainda hoje. Você estava falando um pouco sobre o que são esses direitos humanos, trouxe um pouco dessa coisa da contextualização histórica, de alguns documentos que falam, né, sobre direitos, por exemplo, o Cilindro de Ciro que você citou, falava muito sobre liberdade e igualdade já há 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo. Eu me questiono muito, fico muito curiosa, e eu queria muito ouvir Patrícia nessa condição de pesquisadora e de militante dos direitos humanos à comunicação, sobre essa importância da gente ter direitos humanos, né, de isso ser colocado num papel, a importância dos direitos humanos existirem enquanto direitos. Isso é fundamental que a gente tenha. Eu acho que isso foi um marco importantíssimo para a humanidade, né? Quando a ONU finalmente publicou, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e houve um parâmetro para que o mundo, né, os países pudessem se pautar. E ainda existem várias discussões, né, sobre alguns países que se negam a seguir as recomendações, e que muitas vezes esses países reivindicam sua soberania, né, a cultura local, para não seguir determinados padrões de direitos humanos. Mas a gente ter esse documento norteador é fundamental. Embora é importante a gente destacar que, por si só, os direitos humanos não vão ser efetivados se a gente não tiver leis
nos países, né, regulamentações, constituições que sejam alinhadas com os direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente tenha também uma luta, uma tensão, né, social, uma disputa de campos, porque a gente sempre vai ter correntes violadoras de direitos humanos. Eu não enxergo uma sociedade perfeita em que todo mundo, todas as políticas públicas serão voltadas para a garantia de direitos humanos. Então, por isso que existe a justiça, existe o Ministério Público, existem as leis, existe a Constituição. A gente tem que ter parâmetros para cada país tenha sua regulamentação local, digamos assim, independentemente de ter ou não, para que essa declaração, para que essas recomendações sejam seguidas, tem que haver uma luta sempre. Sempre tem que haver um embate, tem que haver conquista, tem que haver uma mobilização para que isso se efetive. Isso a gente pode ver, por exemplo, no Brasil, quando nem todo mundo tem direitos iguais, quando nem todo mundo tem liberdade de expressão. Então, são várias nuances que fazem com que a gente esteja em campo lutando para que sejam efetivados os direitos humanos, né? Então, acho importante isso, porque as pessoas às vezes se acomodam que não, a lei me protege, mas você tem que reivindicar a lei, você tem que ir à luta para que ela se faça, né? Então, é importante que a gente saiba disso e que a gente entenda, procure conhecer quais são esses direitos, quais são os nossos direitos, como o nosso país efetiva esses direitos para que a gente tenha acesso de verdade a eles, né? Isso é um embate muito difícil. A lei nos protege, como você bem colocou, na verdade, porque tiveram outras pessoas antes de nós que estiveram nesse embate, né? Que estiveram nessa exigência de cumprimento dos nossos direitos para que eles fossem, inclusive, colocados na Constituição, como é o caso do Brasil. A gente estava falando muito dessa ideia de direitos humanos num campo mais universal. No Brasil, eles são garantidos pela Constituição Federal de 88, né, chamada Constituição Cidadã, estão presentes em vários artigos. Isso é muito fruto dessa luta de várias pessoas que defendem os direitos humanos, que tiveram nesse debate, que tiveram à frente desse processo, de pessoas que, né, de militantes como você é. E a gente aqui, no Desteoriza, tem um quadro chamado Conta a Tua História, onde o próprio nome diz, as pessoas contam histórias relacionadas ao que a gente está conversando. E hoje a gente tem a história de Manuel Moraes, que é um militante dos direitos humanos e é coordenador da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos. Vamos ouvir. Conta a tua história. Meu nome é Manuel Moraes, eu sou advogado e cientista político. Eu participei do movimento estudantil na Universidade Federal de Pernambuco e foi nessa época, ainda na juventude, que eu descobri o Movimento Nacional de Direitos Humanos. E foi na militância das entidades de direitos humanos, como o SENDEC, Centro Dona Helder Câmara de Estudos e Ação Social, que eu despertei para a importância da luta pelos direitos humanos no sentido universal. Foi nessas entidades que aqui do estado de Pernambuco que eu me capacitei para depois, quando me tornei um profissional e educador nas universidades que eu leciono, como por exemplo a Universidade Católica de Pernambuco, onde eu coordeno a Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, eu desenvolvo todo um olhar através da pesquisa, do ensino e da extensão sobre a importância dos direitos humanos nas universidades. E essa minha atividade acadêmica não diminui o meu lugar como militante. Ao contrário, eu tenho conseguido conciliar essa militância dos direitos humanos como advogado e como defensor e também a minha carreira acadêmica na perspectiva dessa pesquisa que nós desenvolvemos a partir da Cátedra Dona Helder Câmara e no ensino jurídico do curso de Direito da Unicap. Para mim, ser defensor de direitos humanos e a importância dos direitos humanos para a minha vida e para a militância é compreender mais o outro a partir da alteridade. E, portanto, a agenda dos direitos humanos perpassa pela ideia de uma indivisibilidade desses direitos humanos. Compreender isso é fazer com que cada um de nós possamos ter uma atitude mais cidadã
diante do outro e uma postura mais crítica diante do Estado. Infelizmente, nós estamos vivendo um desmonte das políticas de direitos humanos. Isso é muito grave e isso tem gerado uma série de violações. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo surgir na sociedade brasileira cada vez mais movimentos sociais organizados internacionalmente, inclusive, que têm denunciado essas situações e também têm proposto políticas públicas. A minha expectativa é que a sociedade possa cada vez mais escutar o que os defensores de direitos humanos têm para apresentar e, consequentemente, possamos avançar nessa agenda e lutar contra o retrocesso, né? Eu acho que essas falas, né, de Emanuel e de Patrícia se complementam muito no sentido de que a luta é constante, né? Emanuel cita aí, por exemplo, retrocessos, então não é porque estão garantidos na lei que estão efetivados, né, no dia a dia, e às vezes até estão, mas são retirados, né? Então essa luta realmente é constante, temos que estar vigilantes em relação aos direitos humanos, inclusive porque os direitos humanos podem ser complementados, né? Novos direitos podem surgir a partir do avanço da sociedade, e a ideia é que a luta seja constante também por causa disso e também para garantir que todos aqueles que já estão na lei sejam efetivamente colocados em prática, né? A gente tem falado muito sobre essa coisa da necessidade da gente lutar mesmo por essa efetivação de direitos humanos. Na fala de Patrícia, na fala de Manuel, na sua fala, né, Maria? A gente viu muito essa questão de violação de direitos humanos. Eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre esse panorama dos direitos humanos no Brasil. Eles estão garantidos na lei, como você, né, falou agora aqui, eles estão garantidos na Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, mas estar garantido em lei não significa necessariamente que eles são cumpridos, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco como é que vocês enxergam a situação dos direitos humanos hoje no Brasil. Olha, eu acho que existem direitos humanos para uma elite branca de um nível socioeconômico elevado. Os direitos humanos estão garantidos para essas pessoas, mas num país desigual como o nosso, os direitos humanos não são para a maioria. Então, o que nós vemos é, por exemplo, um genocídio de populações negras, de jovens negros, de feminicídio, né, de morte de mulheres, principalmente mulheres negras, periféricas. Então, a gente precisa inverter essas prioridades do nosso país. Quando as pessoas que mais precisam, elas têm os direitos negados, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade de expressão. Então, por isso que é esse campo de tensão. Os direitos humanos, eles não estão dados tão facilmente como estão escritos lá na declaração. Eles precisam de um embate, a gente tem que ter consciência que está numa sociedade de classes capitalistas e que os interesses estão em jogo, né? Então, nesse sentido, os direitos estão para poucos, né? Uma minoria, uma elite, o maior PIB do país tem seus direitos garantidos. E como chegar a essa população? Não existe outra forma além do acionamento da justiça, da luta, de ir até os ministérios públicos estaduais, Ministério Público Federal. A gente tem que se organizar para que esses direitos cheguem à maioria da população. Então, isso é uma das coisas mais dramáticas do nosso país, esse não direito da maioria. É verdade, Patrícia. E, mais uma vez, a sua fala dialoga muito com a fala de Emanuel, né? No sentido de que ele fala sobre essa alteridade. Eu já ouvi, por exemplo, de algumas pessoas que direitos humanos não deveriam existir porque ele não sentia falta. E aí, eu questionei, inclusive, que se ele não sentia falta era porque ele pertencia a essa parte da sociedade que tem os direitos garantidos. E aí, por não ter esses direitos violados, a pessoa acha que funciona dessa forma para todos. E aí é preciso ter esse olhar de alteridade para a sociedade. E aí todos reconhecem, né? Essa própria pessoa que me falou isso reconheceu que o Brasil é um país desigual, injusto, mas ele não se colocava nesse lugar. E aí eu acho que é importante que quem tem esse privilégio de ter os direitos garantidos estejam reforçando essa luta para que todos tenham, né, esses mesmos direitos que essa pessoa tem. Pois é, Ana Maria, porque até perder privilégio é muito difícil, né? Então, a partir do momento que as pessoas têm esse privilégio, quando é para o outro, diz, para que direitos humanos, que mimimi,
mimimi, que povo chato, agora a gente não pode dizer piada, agora a gente não pode brincar, tudo é proibido. É justamente das pessoas que têm privilégios que não querem perder seus privilégios. Então, é um campo realmente de tensão e que a gente tem que lutar para garantir para essa maioria. E que essas pessoas, se não por vontade, boa vontade, percam seus privilégios, mas que elas sejam, por lei, obrigadas a perder seus privilégios para que isso seja para todos e todas, né? E eu acho que são justamente essas pessoas que não sentem falta dos direitos humanos que acabam distorcendo, não sei se essa é a palavra certa, mas quero que vocês me digam, essa noção de direitos humanos, porque está muito comum essa história de que cadê os direitos humanos para defender bandido, né? E aí me incomoda muito escutar isso. Eu escutei de uma pessoa próxima a mim esses dias e eu fico me questionando como é que eu digo para essa pessoa que não é sobre isso, que direito humano é para todo mundo, é para todo humano, né? Então, como é que eu posso desconstruir, como é que a gente pode desconstruir essa ideia de que direito humano é para bandido? Eu acho que pensando de uma forma mais a longo prazo, uma boa solução é a gente discutir direitos humanos na escola desde muito cedo. As pessoas têm pouco contato com o conceito de direitos humanos ao longo da vida escolar, né? Eu, por exemplo, só ouvi pela primeira vez o que era direitos humanos, né? De entender a teoria já na universidade. Então, já é tarde, assim, né? Na sua vida escolar. Então, eu acho que pensando no longo prazo, a ideia é que a gente fale sobre isso, informe da forma correta, né? O que é desde muito cedo, porque tem a ver com a vida de todos, né? Mas aí, pensando no curto prazo, acho que esse trabalho de formiguinha mesmo, de conversar com as pessoas que trazem essa ideia e fazer esses esclarecimentos, então indicar esse podcast para a pessoa ouvir, para que a gente vá trabalhando essas ideias da melhor forma possível, mesmo que a pessoa não tenha esse contato na vida escolar, nesse sentido de corrigir depois, né? Mas pensando no longo prazo, eu acho que uma solução seria a gente ter uma discussão do que são os direitos humanos desde muito cedo. E aí, isso não só na escola, mas também na vida doméstica, né? Acho que vale conversar mesmo com crianças. Eu tenho uma afilhada de 10 anos e eu já tento trazer algumas coisas do olhar dela mesmo para o mundo quando a gente sai para passear. Eu faço para ela enxergar algumas coisas e me dizer o que ela acha e, enfim, já trazendo alguns conceitos para ela desde cedo. É verdade, Ana Maria, a educação sempre, a educação de base, eu concordo, é fundamental. Eu somaria a isso a questão da própria estrutura da nossa sociedade, que é injusta, né? Então, eu acho que o entendimento sobre as relações de classe, o entendimento sobre a nossa configuração de Estado, nossa configuração de sociedade, dizer que existem elites, que existem, né, classes populares e classes que são abaixo das classes populares, de extrema pobreza, né? E que o que acontece? A gente vê uma extrema violência do Estado contra esses grupos da base da sociedade, grupos subalternizados, vulnerabilizados, e a ação do Estado se efetiva muito com a violência policial. Então, quando acontece a violência policial, a gente tem uma rede de programas policialescos, de discursos de ódio que estão nas redes digitais, que passam a criminalizar antecipadamente essas pessoas que estão na base da sociedade, e que a polícia vai, entra, invade o morro, espanca, atira, mata. Então, essas pessoas que a polícia justifica que é tudo bandido, a sociedade engole essa violência estatal como correta, como uma forma mais justa, como uma limpeza da sociedade. Isso é algo terrível na nossa sociedade. Então, quantos jovens negros não morrem nas periferias, né? Adolescentes, e que a gente vê essa matança e não vê uma mobilização social para proteger essas pessoas. E aí vem o discurso: bandido bom é bandido morto, é -1, é CPF riscado, não sei o que, cancelado. Existe até agora essa coisa abominável, né? E assim, a gente precisa esclarecer essas pessoas, sabe, que existe uma estrutura injusta, desigual, que mata por
está na periferia, por as pessoas estarem na periferia, que existe uma violência do Estado contra essas pessoas. Então, e ao lado disso, buscar as leis, lutar, se mobilizar, estar nas lutas, estar atento, sabe? Aquela coisa, estar atento e forte, estar sempre buscando estratégias de não estar sozinho, de estar coletivamente para encampar essas lutas contra, inclusive, o Estado. Eu queria complementar a fala de Patrícia com uma lembrança que eu tive quando ela trouxe essa questão da matança dos jovens negros, né? Eu sou repórter e trabalhei por mais de 10 anos num grande jornal aqui do estado, e uma das últimas pautas que eu fui fazer na rua era um protesto. E aí, por ser um protesto, tinha muitos policiais na ocasião, em frente ali ao Palácio do Campo das Princesas. E aí, uma das pessoas que estavam participando do protesto era uma mãe, uma mulher negra, periferia, do bairro de Cavaleiros, Jaboatão, e ela estava com um filho, uma criança de 2 anos apenas. E aí, quando a criança foi trazida mais para perto do local onde o protesto estava acontecendo, que ela viu os policiais, a criança imediatamente colocou as mãos na cabeça, na mesma hora, assim, quando ela viu os policiais, e ficou com as mãos na cabeça. E aquela imagem chamou tanto a minha atenção, porque é uma criança de apenas 2 anos, e que já se porta dessa forma diante da polícia, porque é dessa forma que a polícia chega, né, perto dela, e a polícia é muitas vezes esse braço de representação do Estado na vida da pessoa, e o Estado se apresenta dessa forma para essa população, para essa criança de apenas 2 anos, com muita truculência, com muita violência, e faz com que uma criança que não sabia nem falar, porque depois eu interagi com a mãe, e aí ele falava poucas palavras, mas ele já sabia colocar as mãos na cabeça diante da polícia militar de Pernambuco. Terrível isso. Esses exemplos que vocês trouxeram dizem muito sobre essa desigualdade que a gente vem falando aqui, né? E se conecta muito com o que a gente estava conversando um pouco mais no início desse episódio, que é essa questão de as pessoas que se encaixam nessa elite não sentem a necessidade de ter pessoas que defendem os direitos humanos, porque os seus direitos humanos já estão garantidos, né? E aí, junto, por exemplo, com esses programas policialistas que você falou, Patrícia, essa questão desse recorte de raça, né, sobretudo pessoas mais pobres, negras, que moram em comunidades, etc., estão, de alguma maneira, mais próximo do mundo violento, né, tanto por parte do Estado quanto da violência urbana em si. Então, quando a gente tem esses programas policialísticos, tem essa mídia que faz essa cobertura sobre crimes e etc., vem muito essa ideia de, os defensores de direitos humanos, já vem eles para defender bandido. E o que a gente traz aqui quando a gente fala de defesa de direitos humanos relacionados à segurança pública é um direito humano básico, que é o direito à dignidade humana. E isso está posto para qualquer ser humano. E independente de como você se chame, independente se você é alto, magro, gordo, baixo, independente da sua classe social, independente do que você faça, mesmo que você cometa um crime, mesmo que você faça alguma coisa extremamente arbitrária, o seu direito à integridade está garantido porque você é uma pessoa. Então, se você comete um crime, você tem que ir ser julgado, né? E caso condenado, cumprir a pena dentro do regime de lei do país onde você mora. No caso brasileiro é assim, é julgado, tem um julgamento justo, condenado, paga por esse crime, que no nosso caso é privação de liberdade, enfim, ficar preso, e paga por seus crimes e depois você retoma para a sociedade. O que está em questão aqui é o direito à dignidade, o direito à integralidade, né? Que é um direito inviolável, como a Ana Maria falou no começo. Então, essa coisa, as pessoas, eu tenho uma impressão que as pessoas fazem essa ligação de direito, de defensor de direito humano como defensor do bandido, porque muitas vezes as pessoas acham que os defensores de direitos humanos só atuam nesses casos, né? Porque são esses casos que são visibilizados pela mídia, são esses casos que passam em reportagem, etc. Então, quando a gente vai lá ver presídio cheio de gente, superlotado, aquilo é uma quebra de direito à dignidade. Aquilo é uma quebra de você ter uma vida digna, mesmo que você tenha cometido um crime, né? É um atentado, é uma violação de direito à dignidade e à integralidade. Você está numa cela que cabem 8, 10 pessoas e terem 50. Você não consegue dormir deitado, você não consegue... Enfim, isso é uma violação de direito, independente se a pessoa cometeu um crime ou se ela é o dono de um banco ou se ela é um chefe de Estado. Todo mundo é pessoa, todo mundo tem direito a isso. Então, eu tenho essa sensação de que essa ideia de direitos humanos relacionada
da Defensor do Bandido vem muito também desses programas policialescos, né? E aí eu acho que vale a gente colocar aqui que defensor de direito humano é defensor de todos os direitos humanos, né? Como a Ana Maria muito bem colocou no começo, não existe um direito humano mais importante ou menos importante, não existe essa hierarquia, né? Todos os direitos humanos são importantes da mesma maneira. Então, por exemplo, o direito à dignidade humana é tão importante quanto o direito à vida, tão importante quanto o direito à educação, tão importante quanto o direito à saúde. Então, a gente precisa estar vigilante em todos esses momentos, não só nos casos de prisões superlotadas, como nos casos, por exemplo, de durante a pandemia as pessoas estarem sendo despejadas porque não têm mais condições de pagar. Não se defende que as pessoas morem de graça, se defende que as pessoas tenham uma vida digna, né? Então, os direitos humanos, eles atuam em diversos momentos. E aí eu queria trazer um pouco aqui para essa discussão, essa coisa de como a mídia representa esse direito humano, né? Eu acho que você estuda um pouco sobre isso, né, Patrícia? Então, primeiro, eu acho que tem duas coisas que a gente pode conversar. Como a mídia representa esses direitos humanos e como ela viola os direitos humanos, né? Pois é. Para a gente falar da mídia, é bom a gente saber onde se localiza a mídia, né? Então, que mídia é essa que a gente está falando? Então, é importante a gente saber que essa estrutura de mídia no Brasil é uma mídia oligopolizada, é um rádio e TV. A radiodifusão no Brasil é concessão pública. Então, é pública, é do Estado, porque o espaço onde o espectro radioelétrico passa é público. Então, são concessões públicas, mas atuam como privados. Eles atuam como mídia privada. Ninguém nem questiona, ninguém nem imagina no senso comum que a TV Globo, que é uma concessão pública, todo mundo entende como uma empresa, um oligopólio altamente estruturado, rico, lucrativo. Então, que mídia é essa que a gente está falando? Então, é essa mídia que a gente está falando que permite que esses programas policialescos, que esses programas, eles vão ao ar porque eles geram lucro, ele tem um acesso muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas se habituaram a ver a miséria alheia, a esperar o momento de ver essa miséria, porque a gente é formado por essa mídia há mais de 50 anos, principalmente em televisão. Então, essa mídia permite que esses programas sejam violadores, que esses programas exponham a imagem de pessoas periféricas que são apenas acusadas de crime. Antes de ser julgadas, elas já são criminalizadas, já têm sua vida totalmente manchada, para elas recuperarem essa imagem posteriormente, mesmo sendo inocente. Isso é um custo muito alto. A maioria não consegue reparar isso. Então, há uma brincadeira, há um total desprezo pelas pessoas que estão acusadas, que são expostas nesses programas. Mas qual a responsabilidade da mídia, né? Então, nesse sentido, faltam leis que regulamentem a mídia, né? Primeiro, que proíbam os oligopólios, que proíbam essa monopolização da informação, como a gente vê no Brasil, que na Constituição isso é proibido, mas que não existem mecanismos para a gente proibir efetivamente. Quando então, você fala oligopólio, por exemplo, uma mesma marca ou uma mesma empresa ter várias, por exemplo, no caso da Rede Globo. Ramificações. Então, a Rede Globo, ela tem a TV, ela tem a rádio, ela tem o jornal, ela tem o portal. É isso que a gente chama de oligopólio de comunicação, né? Então, são vários produtos de comunicação, várias redes de comunicação, digamos assim, submetidas a uma única empresa. E isso não é permitido por lei, não é isso? Isso. É justamente desteorizando, é exatamente o que você falou, que quanto mais a mídia se estrutura e tem afiliadas nos estados, mais um centro de informação dissemina informação para um país, quando a gente deveria ter uma diversidade de vozes, diversidade de canais, diversidade de informação, de tradução dessa realidade. Então, isso é muito grave, porque quando a mídia faz isso, a sociedade, na sua maioria, criminaliza também essas pessoas. Então,
Então, essa mídia violadora, ela também, algumas vezes, abre espaços para trazer conteúdos também que enalteçam, que construam a cultura em direitos humanos. A gente não, quando a gente fala da mídia, a gente não pode falar de uma narrativa única, a gente tem que falar das contradições que existem na própria mídia, nos próprios veículos, nos próprios grupos. Então, aqui e ali, a gente vê programas que mostrem, que revelem, que coberturas midiáticas que são realmente informativas, que esclareçam, que eduquem. Acontece, só que isso deveria ser 100% da mídia, se preocupar com a cultura em direitos humanos. Construir no país essa cultura em direitos humanos, não há uma cultura violadora. A gente tem o caso de Siqueira, que é esse apresentador violador, que já chamou os grupos LGBTQIA+, de raça desgraçada, e que ele, por que ele está no ar? Existe uma emissora que lucra com esse poder, com esse alcance que ele tem, com esse humor jocoso, que não é humor, é violação pura de direitos humanos, mas chamam de humor, que nem graça tem. Então, isso mostra que essa mídia diversa, ela precisa de regulamentação. A mídia poderia contribuir muito, imensamente, para que a gente tivesse uma outra história dentro do Brasil, sabe? Um outro patamar em direitos humanos, não ideal, porque nós estamos falando de uma sociedade capitalista de classe, mas a gente teria não uma coisa tão deplorável. Violenta. Eu acho que no Brasil, o respeito aos direitos humanos, a gente está muito, muito abaixo do que a gente dignamente poderia estar nesse nível de dignidade mínima, se pode dizer isso, né? Então, acho que é um longo caminho, por isso que falar de direitos humanos é falar de mídia, falar de Estado, falar de nossa consciência social como população organizada, de lutar pelos direitos. É um assunto que ele tem interface com muitos campos, né? E a mídia é um dos principais para mim hoje em dia, aqui no Brasil. Patrícia, essa sua fala me lembrou uma frase, um trecho que eu li hoje sobre a liberdade de expressão não poder se sobrepor a outros direitos, porque assim, essa questão de Siqueira, muita gente fala que é a minha opinião, é a opinião dele, ele tem direito a expor a opinião dele. Só que quando ele expõe essa opinião, ele está violando outros direitos, né? Então, pensei, né, nessa parte de que a liberdade de expressão enquanto direito, ela não pode se sobrepor a outros direitos, né? Isso? Pois é, Rayane, você tocou num ponto fundamental e que Ana Maria falou no início sobre essa interdependência dos direitos humanos. Então, a gente chegou num nível de distorção no Brasil que se reivindica o direito à liberdade de expressão para violar outros direitos. Isso é uma coisa totalmente absurda. Você não pode utilizar a liberdade de expressão que lhe é garantida para ser racista, por exemplo, né? Para ser LGBTfóbico. Então, os direitos, eles estão interligados. Isso assim, se aceitar essa versão de Siqueira, desses apresentadores ou de grupos conservadores, de que a liberdade de expressão, em nome da liberdade de expressão, eu posso fazer qualquer coisa, isso é uma distorção de um país que realmente não construiu uma cultura em direitos humanos, que a gente não fala em direitos humanos na nossa sala de casa, no café da manhã, a gente não leva para as escolas, né, como a Ana Maria falou no início. Então, a gente precisa construir uma nova cultura que não existe no nosso país, que é essa cultura de respeito aos direitos humanos, e entender que existe essa interdependência. Então, essa defesa que muitos entes públicos
políticos no Brasil, não é de maneira equivocada, não, por má fé, diz que está ali defendendo o seu direito à liberdade de expressão para violar outros direitos das pessoas, e principalmente de minorias políticas, mas maiorias sociais. Então, isso é uma má fé tremenda. Mas se a sociedade estivesse antenada, se estivesse consciente dos seus direitos, do que são os direitos humanos, não passava essa narrativa. A gente não permitiria que isso ganhasse nem força, né? Mas a gente permite, tem uma parcela enorme da sociedade que multiplica essas versões com notícias falsas, com desinformação. Então, esse é o Brasil que a gente precisa reconstruir e está nessa situação, né? Enfim, infelizmente. É um país que se orgulha muito no discurso de sua diversidade, de suas diferenças, né? Mas que na prática não as valoriza no sentido de essas vozes todas estarem representadas na mídia ou de serem valorizadas nesses espaços que, como você muito bem enfatizou, são espaços públicos, né? E que ficaram cada vez mais presentes na vida das pessoas, especialmente na pandemia. Você não tinha a praça pública para discussão, você não tinha, né, esses espaços coletivos onde você podia discutir esse espaço que é público, que entra na casa das pessoas, né, que é a TV, a rádio. Muitas pessoas sequer sabem que é um espaço público de discussão e que por isso deveria valorizar de fato essa diversidade que nós temos na população, né? A gente estava falando sobre essa coisa de construção de uma cultura sobre direitos humanos, e aí isso tem muito a ver com memória também, né? Da gente rememorar o que aconteceu no Brasil, para a gente não esquecer, se lembrar sempre e não repetir. Tem uma história sua de uma viagem para a Alemanha, né? Eu queria que você contasse aqui. Eu, quando viajei para a Alemanha a trabalho, fui como jornalista para cobrir a rede de educação da Alemanha, eu era setorista de educação do jornal, e aí eu fui para a Alemanha pensando muito nessa minha pauta, que era falar sobre as universidades, enfim. Meu primeiro grande choque, digamos assim, na Alemanha, do que eles eram, né, enquanto sociedade, é a valorização no sentido de memória, como Laís falou, da história, da triste história, né, da Alemanha, inclusive história essa que culminou na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos em 48. Então, ao longo de toda a cidade de Berlim, você encontra pedaços do muro, que é uma outra história, né, também. Você tem ali um parlamento que foi destruído durante a Segunda Guerra, mas que foi reconstruído e que hoje tem uma abóbada transparente, com chão transparente, que é o local onde as pessoas visitam, né, o parlamento, e elas ficam sobre os políticos, e o objetivo é mostrar, né, essa transparência que a Alemanha busca ter hoje e que o povo está acima dos seus representantes. E essa lembrança da história acaba que é um turismo um pouco triste, né? Você tem aquele memorial do Holocausto, você tem umas coisas ali, mas como eles fazem questão de lembrar desses momentos da história, justamente com esse intuito de reconhecer uma história que passou e que eles não querem repetir, e essa conscientização não só da população, como também das pessoas que visitam a Alemanha. Então, a minha ida, por exemplo, à Alemanha faz parte de um programa que o governo da Alemanha tem, de levar pessoas que são formadores de opinião, jornalistas, para o país, para dizer, olha, a gente quer ser outra coisa, porque a visão da Alemanha para muitas pessoas é de um país. Essa história triste acaba se sobressaindo, né? Então, eles têm um esforço do Estado para que as pessoas vejam a Alemanha de uma outra forma, mas eles fazem, ao mesmo tempo, questão de sempre mostrar essa história no sentido de que não quer repetir. Então, eu acho que reconhecer as violações aos direitos humanos é um primeiro passo para superá-los, né? E a Alemanha faz isso, eu acredito que muito bem, porque eles não admitem, por exemplo, posturas de políticos que a gente vê aqui no Brasil, né? Algumas posturas de políticos que a gente vê e que acabam se elegendo, inclusive, para cargos mais altos. Na Alemanha não seria admitido, a pessoa teria sido presa imediatamente, porque eles passaram por esse processo, eles viram como essa história, onde uma história como essa pode chegar, e eles fazem questão de mostrar isso em cada esquina das ruas, para que nunca seja repetida uma história como aquela. Gente, aqui no Teoriza a gente tem um quadro chamado Pegando o Bigu, que a gente traz iniciativas ligadas ao tema do episódio, que enriqueçam o debate, que tragam novas perspectivas. E hoje a gente está trazendo o Além das Grades, que é um coletivo de luta pela defesa de direitos humanos, que atua voluntariamente no sistema de justiça criminal. Vamos ouvir? Pegando o bigu, meu irmão. Oi,
gente, meu nome é Eduardo Cavalcante, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e integrante do grupo Além das Grades. O grupo Além das Grades é uma extensão universitária que surgiu em 2013 com o objetivo de atuar no sistema de justiça criminal de Pernambuco, em específico nas unidades prisionais, prestando assessoria jurídica para as pessoas privadas de liberdade. O grupo acabou ampliando a sua atuação, né? E ao lado da assessoria jurídica, a gente também trabalha com debates sobre segurança pública, com debates sobre política de drogas, realizando eventos também nas unidades prisionais. O grupo é composto por estudantes, não só de direito, de outros cursos também, e também por advogados voluntários que prestam, né, essa assessoria jurídica junto às unidades prisionais e junto com os voluntários. O grupo, durante a pandemia, acabou também sendo um pouco limitado, mas não impediu, né, a atuação, por exemplo, de parceria com a Defensoria Pública do Estado e também de distribuição de kits nas unidades prisionais. E a atuação pedagógica também continua, né, nas nossas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais o grupo, né, nosso Instagram está aberto, @grupo Além das Grades, e também pode procurar os integrantes. A gente vai divulgando nossas atividades, a gente vai divulgando o processo de seleção, o processo de entrada no grupo, né? Então quem quiser conhecer, chega mais, estamos juntos, e é isso. A gente conversou muito nesse episódio sobre o que são direitos humanos. E aí eu queria que a gente finalizasse, a gente já está se encaminhando para o final do episódio, eu queria que a gente finalizasse aqui com vocês comentando essa pergunta: por que todo ser humano tem que ser defensor dos direitos humanos? Porque a gente precisa de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. Todo mundo vai viver melhor quando os direitos humanos chegarem para ter força mesmo na sociedade como um todo, a ponto de serem respeitados, de serem valorizados, serem disseminados. Eu acho que, como falei no início, não vai nunca existir uma sociedade ideal, que os direitos humanos vão ser 100% respeitados 100% do tempo, mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um nível de humanismo para viver em sociedade. É uma questão até civilizatória. E para isso a gente tem que melhorar. No Brasil a gente tem que melhorar para a gente viver melhor, para que as pessoas vivam com mais decência de uma maneira geral, sabe? A gente está vivendo numa sociedade bem difícil, muito discurso do ódio, muito discurso violador, muito negacionismo, muito esfacelamento mesmo, sabe? Do tecido social, enfim. Então, construir essa cultura depende de cada um de nós, essa cultura em direitos humanos depende de cada um de nós, depende das escolas, depende da mídia, depende do sistema de justiça, do Estado, sabe, dos parlamentares, enfim, eu acho que a gente precisa levar a sério o tema dos direitos humanos. Eu concordo muito com o que a Patrícia falou e acho que se você ouvinte chegou até aqui já é um bom sinal, significa que se interessa pelo tema. Então, espalhe esse conteúdo para outras pessoas. Acho que cabe a gente também levar essa conscientização e essas discussões para o nosso dia a dia, na sala de aula, na sala de casa, com os nossos amigos, para que a gente vá tentando fazer com que as pessoas entendam essa importância dos direitos humanos. Acho que ao longo do programa a gente enfatizou, né, toda essa importância. Então agora é espalhar essa mensagem. E como vocês bem colocaram aqui na nossa conversa, direito humano, ele é um direito humano fundamental simplesmente porque nós somos seres humanos. Então é nosso papel defendê-los, né? E que o direito humano ele não está aqui, por exemplo, para atacar privilégios, porque se a gente pensa que uma pessoa ela é privilegiada em cima da injustiça do outro, isso não é privilégio, isso é injustiça, né? E a gente precisa corrigir essa injustiça. E aí, antes de finalizar mesmo, a gente sempre pede para as pessoas que vêm conversar com a gente, para as nossas entrevistados, trazerem indicações de material, de onde os nossos ouvintes podem saber um pouco mais sobre direitos humanos, e eu sei que vocês trouxeram, eu queria que vocês dissessem para a gente essas indicações. Podemos começar com você, Patrícia? Claro, talvez não seja muito tradicional o que eu trouxe, né? Não tem problema. Para mim, esse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, que é uma feminista do século XX, filósofa, antropóloga, uma das maiores pensadoras do século passado e continua com sua voz
mesmo depois de ter partido, mas com sua voz muito ecoando ainda nos nossos caminhos hoje. E é uma coletânea organizada por Flávia Rios e Márcia Lima, que traz o pensamento de Lélia Gonzalez em ensaios, textos, artigos, né? E que eu acho que é fundamental para a gente entender os direitos humanos quando eles não são garantidos para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras. Então, eu recomendo demais esse livro, e essa interseção com os direitos humanos vai ficar bem mais equilibrada quando a gente se apropria, principalmente de um feminismo latino-americano e africano, né? Não só do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, do mundo eurocêntrico estadunidense. Então, essa a minha dica de hoje. Ana Maria? Bom, os filmes que eu queria indicar são Uma Noite de 12 Anos, é um filme latino-americano que está disponível na Netflix, conta a história de José Mujica, que se tornou presidente do Uruguai, mas o filme conta ali a história da prisão dele, que era para ser de uma noite, e como o nome diz, foi uma noite de 12 anos, e aí fala da ditadura militar no Uruguai. É um filme excelente, disponível aí na Netflix, que eu acredito que muitas pessoas assinam. Minha outra dica de filme é uma animação brasileira que foi indicada ao Oscar em 2016, chama O Menino e o Mundo. É um filme lindo, que mostra a jornada de um menino pelo mundo, que vai descobrindo ali as desigualdades e algumas coisas que a gente discutiu aqui. Esse filme está disponível também no streaming, no Disney Plus. Minha dica de série é a série The Handmaid's Tale, que é uma série, né, uma distopia que se passa nos Estados Unidos. É uma história escrita por Margaret Atwood, não sei se o nome dela se fala assim, mas é uma história que foi escrita na década de 80, né, e foi transformada em série recentemente, uma série que faz muito sucesso, muito premiada, uma série muito bem feita, tem uma fotografia linda, mas a história é super tensa porque mostra essa distopia, né, nos Estados Unidos, num lugar assim, com um regime fundamentalista religioso, onde as mulheres perdem seus direitos. Então é uma série muito boa para você refletir sobre o que é um mundo assim, sem direitos, né, para classes privilegiadas, que a gente falou aqui, né, sobre esses privilégios. Enfim, para quem assistir a série, acho que vai dar para entender bem o link que eu tentei fazer aqui com a conversa. Em relação aos livros, são Eu Sou Malala, e é uma biografia que eu gosto muito, porque ela fala sobre esse direito, né, do acesso de meninas à educação. E aí, com essa história recente no Afeganistão, ela é paquistanesa, mas também foi vítima do Talibã, e aí eu acho que é uma história que cada vez mais atual, né? E a minha outra indicação é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que é um texto que todos deveriam ler. Essas são as minhas dicas. Muito obrigada, não só pelas indicações, são maravilhosas. Tem indicação para todos os gostos, para quem gosta de livro, para quem gosta de série, para quem gosta de filme. E para quem gosta de áudio, já pode indicar esse podcast aqui também para alguém que você conheça. Já é um material para a gente começar a conversar e construir essa cultura de direitos humanos que a gente conversou aqui no episódio de hoje, que infelizmente está chegando ao final, mas eu queria muito agradecer a nossa conversa, foi muito rica, queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade e a presença de vocês, foi massa. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom ter essa conversa com vocês hoje. Obrigada, adorei estar aqui com vocês. Também agradeço, gente, a participação de vocês, eu aprendi demais, valeu demais por hoje. E você que está nos ouvindo, queria lhe agradecer pela audiência, por ter chegado até o final. Quero te lembrar que ele é um projeto da Diretoria de Comunicação da UFPE, e o episódio de hoje, ele foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Rayane Rodrigues, e a gente contou também com a produção e os trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira, Laura Marinho, e você pode continuar em conversa com a gente nas redes sociais, procura lá, @Desteoriza, no Instagram, Facebook e Twitter. Além dessas dicas trazidas pelas nossas convidadas, tem outras dicas sobre esse e todos os outros episódios que a gente já tem aqui no ar. Te espero lá e até o próximo episódio.